Olá, pessoal! Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Olha só que momento especial que nós estamos iniciando aqui no Inloco, uma série que vai se formar trabalhando sobre esse melhor que nós podemos expressar. E para que isso aconteça, convidado especial de hoje, Christopher Buturi Machado. Para mim, o Cris. Seja muito bem-vindo, Gratidão. Cris. É uma satisfação te ter aqui no Inloco, sabia? A admiração que eu tenho pelo Cris começou recentemente, até vou compartilhar um pouquinho com o Sinta-se em pessoal, casa. né? O Christopher, ele vem para mim, né? E para nós aqui do Inloco, pela família Buturi, através da sua mãe, Rosana Buturi, com a qual há muito tempo eu já tenho compartilhado algumas das aventuras jurídicas e através dela, quero agradecer a Rosana também, que nós temos um carinho muito especial. Através dela eu pude conhecer esses dias no almoço o Christopher. E eu vou dizer para vocês que já de imediato nós tivemos uma sintonia muito legal, Rápida, né? natural. Natural, rápida. E ele tem uma parte profissional fantástica. Sabe, Christopher, eu sempre digo o seguinte, temos que fazer o que nós gostamos, o que nos dá satisfação. Mas esperem, antes dele falar a parte profissional dele, eu quero que o Christopher fique muito à vontade para se apresentar para todos aqui do Inloco. Christopher, quem é você? Primeiramente, eu quero agradecer toda a equipe da Inloco, agradecer você, em específico, Janaína, por me permitir ter um acesso tão leve, tão amoroso. Foi mesmo, né? E, mas vamos lá. Meu nome é Christopher Buturi Machado, eu sou terapeuta holístico e palestrante de autoconhecimento e espiritualidade. E esse lado meu, mais relacionado à espiritualidade, começou muito cedo. É mesmo. Sim, e lá na família era muito, vamos dizer assim, eu agradeço muito pelos pais que eu tenho, pela oportunidade de acolher essa minha espiritualidade, entender mais. Eu comecei a terapia com 8 anos, 7 para 8 anos, então é algo que entrou na minha vida de uma forma muito amparada. Sim. E por isso que cresceu, tanto que hoje eu me tornei terapeuta holístico, que ele consiste na gente aprofundar, compreendendo que a gente é muito mais do que necessariamente só o nosso corpo físico. E na terapia holística ela vai trabalhar de uma, vamos dizer assim, uma profundidade, compreendendo que a nossa espiritualidade ela está diretamente relacionada com todas as áreas da nossa vida, seja de relacionamento, de profissional, em relação aos teus sonhos, à tua criança. E eu entrei nisso de uma forma tão orgânica, ao Legal. qual eu compreendo o meu real propósito por trabalhar com o meu propósito de vida e ter recebido esse espaço tão cedo, tão cedo não, né? Cada um tem seu tempo, Sim. mas o meu foi de 20 para 21 anos que esse chamado chegou. Então, eu me sinto muito merecedor de poder conseguir trabalhar com isso. Nossa, que legal. Mas assim, o Christopher hoje, né, terapeuta holístico, ele tem toda uma bagagem. O que que você fez, Christopher, Total. para chegar até esse momento de poder ajudar as pessoas de uma forma sensacional que ele já vai revelar daqui a pouquinho. Mas Uhum, nos conte, qual que é a tua preparação, tua perfeito. formação? Então, eu entrei nisso principalmente em conexão direta com a minha intuição. Aí eu até fui conversar, né, tipo, com amigos, quando eu entrei nessa linha da terapia, de início foi através da psicologia, da psicanálise, só que ao mesmo tempo eu via que o Christopher queria descobrir mais, isso enquanto paciente. Sim, Aí eu tinha um chamado e falava, Deus, mas eu acho que tem algo diferente para mim. Quando eu fiz o primeiro curso de Reiki, de Theta Healing, de apometria quântica, de terapia tântrica, a minha cabeça, eu vi um mundo tão mágico. E assim, diferentes técnicas que eu aplico em uma sessão. Por quê? Eu compreendo a importância de você não limitar o ser humano como um objeto. sim, A sim. gente é permanentemente mutável, a gente é de uma complexidade
tão grande. E aí, quando eu entrei nas terapias, e mesmo nas terapias holísticas, vou dar o exemplo da formação de Theta Healing, eu aprofundei em 5 formações diferentes dentro dessa terapia. Uma delas, que eu sou apaixonado, é em alma gêmea. Pra gente... Uau! Olha, gente, Maravilhoso! não, nós vamos ter só um spoiler. Isso é só um spoiler do que está começando hoje, para vocês terem noção. Não, Fala, e Cris. do curso da alma gêmea, a gente consegue compreender a importância de manifestar de forma consciente uma alma gêmea compatível a nível conjugal, a nível de trabalho, a acessar a tua essência, famílias de alma. Então, nesse curso específico que eu fiz dentro do Theta Healing de alma gêmea, a gente compreende que alma gêmea são pessoas que têm ressonância magnética com você. E ela não necessariamente só é afetivo sexual. Sim, Ela pode estar no teu profissional, ela claro. pode se conectar. E são aquelas pessoas das quais você fala, meu Deus, mas eu já conheço essa pessoa. Aí, ó. Entendeu? Assim, entendeu? É isso! É de uma forma tão natural. Porque vocês já vêm, vamos dizer assim, vocês foram programados e projetados pela consciência, por Deus, e a potencializar um ou outro. Sim. Então é como se quando vocês se encontram, a energia expande de uma forma tão natural e ela é tão recíproca, ao qual não tem como não sentir. Então sabe aquele amigo que você conheceu, em um dia vocês já se tornaram totalmente próximos? É desse local que eu falo enquanto alma gêmea. Aí tem a apometria quântica. A apometria, igual todas as técnicas que eu aplico, elas não se limitam a dogmas religiosos. A gente traz a tua fé, aquilo que o paciente acredita. Então, se você não se conecta com a palavra Deus, não tem problema. Você se conecta com, sei lá, qualquer outra palavra, é o universo. Você vai trazer aquilo que você acredita. Porque de nada adianta você chegar numa terapia ou numa palestra sobre autoconhecimento ao qual você seja, vamos dizer assim, vai ser imposto a você uma forma de acreditar, não. Você é justamente único e por ser assim que é necessário com que você compartilhe da tua verdade. E o mais lindo é de ver pelas técnicas, igual eu trouxe o exemplo da apometria quântica. A apometria tradicional, ela vem da linha espírita. Uhum. Só que a quântica, Karina Greco, que é a fundadora, ela criou uma forma para a gente não necessariamente se limitar, mas a entender que tem mais meios da apometria funcionar. E o legal da apometria, o que eu acho, pensa comigo, é como se você entrasse num elevador e você fosse para diferentes estágios de consciência. Uhum. Então a gente sobe para a 13ª, desce, sei lá, -6. Então são formas de memórias, registros de memórias que você tem ao longo de outras vidas, se você acredita. Mas assim, é você entender que você pode cada vez mais ampliar a tua forma de pensar a partir do momento que você se compreende, estando aberto a aprender sempre. Isso é muito legal, porque como o Cris colocou, né? Ele vai ligar a tua crença, aquilo que você acredita, a tua fé. Nós podemos ter no mesmo momento, hoje nos assistindo aqui, várias pessoas de várias religiões, né? Eu e o Cris de mim conversou sobre isso, né? Ele pode ter uma fé diferenciada da minha, né? Uma doutrina diferente da minha, e a gente se unir dentro do respeito pela nossa fé, né? Para buscar o melhor, para buscar a tua essência. E quando eu falo em essência do Cris, né? Ele já demonstrou aqui que desde criança ele vem despertando, né? Para esse lado, queria se tornar o profissional dele. E acho interessante, porque eu também, quando era criança, eu gostava muito de teatro, de dança, né? De um palco. E hoje, tanto na minha profissão, que me acompanha há mais de 20 anos, na advocacia, mas agora, dentro do mundo da startup, quão foi importante toda essa trajetória, desde a infância, passando pelos juristas, vindo para a startup, para eu conseguir estar aqui no meio in loco de ser, né? De transmitir para vocês algo especial.
E o Cris da mesma forma. O Cris descobriu na infância, né, Cris? E assim, é maravilhoso quando a gente entende que a nossa criança, que você enquanto criança, você com os seus sonhos, sempre soube. Uhum. É tão genuíno, é tão puro da criança. Não sei se você tem um sobrinho, tem um filho, você que está assistindo. A partir do momento que os pais entendem a potência, a pureza dos seus filhos, das crianças, nossa, é tão transformador. Porque ali na infância, quando a criança está no puro dela, que tem os sonhos mais genuínos, os sonhos dos quais ela pode sim transicionar para um profissional no futuro. Sim, sem dúvida. E essa questão da comunicação, igual da gente gostar de comunicar, é tão prazeroso quando a gente, enquanto adulto, se reconhece num espaço ao qual a nossa criança queria. E claro, vão ter desafios ao longo da vida, isso não está isento de, mas é muito mais leve. Mais leve, É exatamente. muito mais divertido quando a gente se permite estar em harmonia com os desejos da nossa criança. E sabe que tanto na advocacia, quando eu iniciei, eu fui aprender num grande escritório, né, essa parte trabalhista empresarial, eu sempre me vi assim, como alguém que teve oportunidade de aprender e estava recebendo ainda por isso. Então, para mim, nunca era difícil, né? Fazer todos os prazos que eu tinha que cumprir, fazer sustentação oral, audiência, e que eu levo até hoje. E estar hoje no In-Loco, com toda essa diversidade que nós temos de comunicação, aumenta a minha satisfação no trabalho. Porque eu vejo o trabalho de uma forma alegre, divertida, mesmo que muitas vezes nós vamos vir aqui, e até mesmo com o Cris, nós vamos tratar de pessoas, de situações, de temas ou de pessoas, inclusive, que estão passando por situações complicadas. Nós vamos passar por isso, mas passar de uma maneira leve. Quando eu falo com as crianças, inclusive, Cris, né, a respeito disso, eu falo assim, você acorda pela manhã, você tem duas situações. Ou você vai ficar triste, ou você vai ficar alegre. Temos desafios? Temos, mas é a tua forma de visão, né, Cris? E o que eu acho mais legal é a hora que a gente entende esse espaço da luz, da sombra, do bom e do ruim. Ambos caminham juntos. Então, a partir do momento que você usa daquela positividade que acaba exacerbando um pouco, isso acaba sendo tóxico para você. Sim. Então, assim, e da mesma maneira quando você é completamente negativo, isso é prejudicial para você. Então é importante a gente estar toda hora se resgatando, através do autoconhecimento, é claro, para entender qual é o nosso espaço de sombra, qual é o nosso espaço de luz, quais são as nossas escolhas, porque a todo momento a gente cocria a nossa realidade a partir daquilo que a gente acredita como verdade. Sim. Então, o que eu acho que é verdadeiro na minha vida está alinhado com o que eu quero viver? Porque senão, vou dar o exemplo. Eu quero ter um relacionamento saudável. Mas a crença, o acreditar que eu carrego é que toda pessoa atrai. Todo relacionamento alguém acaba sofrendo. Consequentemente, é a realidade que eu vou criar. Exato. Então é importante a gente estar toda hora se autoconhecendo, se descobrindo e principalmente se questionando para ver se a realidade que eu estou vivendo, sinto até de trazer o questionamento para você que está assistindo, a realidade que você está vivendo hoje em dia, ela condiz com o que você quer viver ou não? Porque se a realidade que você está vivendo nos relacionamentos, no teu profissional, na tua saúde, não é o que você quer viver, respira, tira um tempo para você para questionar. Não necessariamente através de uma terapia, mas pode ser através de um filme, de uma conversa com um amigo, também marcando uma sessão, mas para questionar quais são os acreditares, quais são as crenças que você ainda tem que possam estar em resistência para você viver o que você tem vontade, a tua felicidade, o que te faz bem. Exato. Então, assim, quando a gente enxerga melhor, né, o nosso eu, é isso, Cris? É exatamente isso. Quando a gente enxerga melhor o nosso eu, a gente identifica as nossas qualidades, né, e os nossos gostos. Porque eu imagino que deve ser
muito ruim. Eu sempre tive o privilégio de só fazer o que eu gosto. Claro que dentro das minhas Gratidão, atividades, né, gratidão. de advogada, de professora, de escritora e agora aqui na startup, nem tudo que a gente faz nesse universo é o que você mais gosta de fazer. Às vezes tem algumas situações que, nossa, você tem que parar, tem que fazer uma planilha. Eu não gosto muito de planilha, mas tem que fazer planilha, né? Há necessidade de uma organização. Não é só vir aqui, né, Gravar, tirar foto. no Não, Instagram. tem todo um trabalho por trás. Mas o contexto que isso tudo gera é muito satisfatório. E assim, é exatamente esse ponto que é importante trazer. Uma coisa, ela não anula a outra. Então, eu trabalho com o meu propósito de vida. O que a minha criança queria fazer, palestrar, poder gravar vídeos, ser autêntica, dar espaço para a liberdade dela. Mas isso traz junto responsabilidade para saber as palavras que eu vou falar, responsabilidade para saber expressar o meu valor enquanto profissional, para poder me posicionar de uma forma ao qual eu entenda o meu propósito, entenda o meu trabalho. Isso não vai ser por completo só positivo. Vão ter coisas que eu vou precisar, vamos dizer assim, ter aquela picos de estresse, às vezes ansiedade. A gente está humano. Então é perfeitamente natural a gente entender que nem tudo que você vê no Instagram, nem tudo que você vê é o que é. Entendeu? Nem tudo aquilo que você idealizou para a tua vida vai acontecer de uma forma simplesmente de primeira. Sim. Tem um processo. Deus, o universo, ele disponibiliza pra gente. Vou dar um exemplo simples. Você pediu para o universo, pediu para Deus paciência. Ele não vai oferecer para você paciência. Ele vai te oferecer oportunidades para você exercitar a paciência. Isso é uma chave importante. Porque às vezes você pediu, cara, eu quero ser tão mais paciente com os meus filhos, com o meu profissional. Aí você chega no trânsito, tá tudo parado, você xinga Deus e o mundo. Entendeu? Então, entender que o universo ele tem maneiras de disponibilizar as informações pra gente. E sabe, Cris, me fez lembrar também algumas situações que a gente vai estudando, vai acompanhando outras pessoas, né, que já estão à nossa frente em algumas situações. E também esse preparo que você trata, né, é para que eu esteja no ponto que eu vou precisar. Porque às vezes, se eu antecipo uma fase, eu não vou estar preparada. E se eu atraso, também não. Eu tenho que estar no time. É isso? Olha, isso eu me cocei para não interromper, por entender o meu momento de fala. Janaína, perfeito. Isso, assim, é uma chave tão importante para todas as áreas da nossa vida, porque, assim, entender o tempo divino, o tempo das coisas, o tempo do seu processo. Cada pessoa tem um tempo para criar uma maturidade. Cada pessoa tem um tempo para assimilar determinada informação. Então, vou trazer até a questão acadêmica. Crianças nos colégios, teu filho não é menos ou mais por não passar de primeira numa matéria. Sim. Você não é menos ou mais por não conseguir assimilar de forma tão clara um ponto no teu profissional. Pelo contrário, isso só demonstra o teu tempo. Só que você tem o poder de escolha, de respeitar ou não ele. E às vezes a gente dá o poder de escolha ao outro, o que é perigoso. Porque quando você dá o poder de escolha para o outro, vamos dizer assim, sei lá, cada um tem o seu propósito, né? Mas se você dá o poder de escolha para um professor, se você dá o poder de escolha para um pai, se você dá o poder de escolha para um irmão, se você dá o poder de escolha, sei lá, para um namorado, namorada, isso passa da tua individualidade, passa do teu ponto de liberdade, isso é prejudicial para você. Porque ninguém sentiu o que você sentiu. Ninguém viveu o que você viveu. Cabe a nós termos autorresponsabilidade diante das nossas escolhas e do que realmente faz sentido. Porque se o universo bateu na tua porta e chamou, vamos, é hora de viver esse sonho. É hora de você viver esse relacionamento que você pediu há tempo atrás. Exato. Cabe você a dar esse passo por você, porque só você sabe o teu tempo. E é tão interessante porque ao mesmo tempo que quando nós tomamos uma decisão, nós queremos que aquele projeto já esteja ali. Sim. Já quero viver, já quero fazer. E tem todo esse preparo que o Cris colocou aqui para nós.
Agora também, Cris, tem uma situação quando chega o momento, É. te dá aquele frio na barriga, e agora? Vou pular ou não? E isso é importante, galera. Tenha amparo. Busque ajuda de um profissional, de um médico, porque às vezes você vai precisar de algum direcionamento em relação a algum medicamento. Busque um terapeuta, um psicólogo, porque receber ajuda é necessário. A gente está aqui enquanto humano justamente pelo compartilhar. De nada adianta a gente saber dessas informações se não tivessem vocês assistindo. Exato. É importante pra gente essa troca. Então, se você sentir de dar um feedback através do Instagram, através do WhatsApp, indiferente qual vai ser o meio, mas entenda a força dessa troca. História se conecta com história. De nada adianta eu falar só a técnica da terapia sem compartilhar minha história, sem compartilhar minha vulnerabilidade, a tua também. Sem conhecer, você tem que conhecer com quem você vai estar se relacionando, quer seja de forma presencial, aqui como eu e o Cris, quer seja de forma virtual, saber, mas quem é o Christopher, né? E Cris, como que é o teu preparo para enfrentar todos esses desafios de um terapeuta holístico? Então, eu acho até engraçado compartilhar, mas assim, o meu preparo, basicamente, é uma conexão diária com o universo, diária com Deus. E isso, eu fui ensinado quando eu era criança muito sobre o rezar, né? A força da oração. E, gente, oração nada mais é do que uma programação. Você programa o teu cérebro, você programa o teu espiritual. É como se você entrasse no teu celular e apertasse naquele aplicativo. Naturalmente ele vai abrir. Sim. Então, assim, eu comecei a ter uma conversa com Deus. Uau! Uma conversa diária. Então não é mais. E o mais lindo, eu converso tanto com Deus a ponto de entender o Deus que habita em mim. Uau! O quão divino eu sou. O quanto o universo habita em mim para eu poder entender o propósito que é ser um instrumento aqui na Terra. O sopro do Espírito Santo. O sopro do Espírito Santo. Perfeito. É exatamente isso que eu... Por isso que a gente tá aqui. E eu, nessa conversa, eu entendo que eu funciono de uma maneira muito conectada com a natureza. Então você, aí que está assistindo, entenda qual é o teu pontinho, a chavinha que vira para você entrar com essa conexão. E não precisa de muita coisa. Às vezes é simples. Eu vou dizer, o simples fato de eu estar com as pessoas que eu amo, de estar em conexão com os animais, de estar na natureza, faz com que eu entenda esse espaço divino que habita em mim. Sim. Quando eu penso, falo, faço, não é de uma maneira distante do universo, de Deus, não. É Deus falando. Exato. É Deus vendo. É os olhos de Deus. Então, como que eu vou querer julgar se... E aí, não que eu não vá julgar, eu estou humano. Então, eu preciso respeitar as minhas limitações do humano. Mas é para um outro lugar. Então, esse preparo, eu acho que ele é muito mais... Ele não tem uma regra. Sim. Ele não tem... É a tua maneira de se conectar com aquilo que você acredita. Obviamente que eu, enquanto profissional, eu preciso saber fazer as minhas limpezas energéticas, porque os pacientes eles vão trazer temas, como a terapia holística, ela vai trabalhar numa frequência de onda cerebral diferente da psicanálise, da psicologia, ela vai levar você para o teu subconsciente. Então não é necessariamente o que você entende sobre si, é o que você sente. E o que você sente, ele é tão profundo porque você não consegue mudar o que aconteceu. Sim. Mas você consegue alterar como você se sentiu referente ao que aconteceu. Se no momento de um trauma, de uma informação de você ter sido abandonado pelos seus pais, você sentiu raiva, a gente pode acessar aquele sentir através da memória e transmutar para um perdão. Transmutar para uma aceitação. Que os teus pais fizeram o melhor, independente, a gente não está aqui para julgar quem é o certo ou errado, a vítima ou o vilão, por mais que exige enquanto humano isso. Sim. Trazemos até na questão da advocacia, isso é necessário, porque a gente precisa, da mesma forma como tem leis do universo, as 7 leis herméticas, lei da atração, indiferente, dá para um dia falar sobre elas. Claro. Tem as leis aqui no planeta Terra, e elas merecem ser respeitadas. E esse equilíbrio, ele vai muito em alinhamento com essa questão da limpeza.
A questão da preparação para poder atender um paciente, porque Sim. no meio do nada o paciente pode ter às vezes uma crise de choro, pode trazer uma memória ao qual nem ele sabia. Não era a nível consciente, era no subconsciente que estava aquela memória, mas tipo, chegou o momento dele olhar. Então vem, e ela vai estar acoplada de sentimentos. Então, essa limpeza é tipo um médico. Quando o médico vai entrar no centro cirúrgico, ele precisa estar de luva, ele precisa ter o amparo. Só que a minha terapia, o amparo não é físico. Então, tipo, quando eu vou trabalhar, como eu trabalho com o campo espiritual da pessoa, eu trabalho com fraternidades diferentes. Fraternidade branca, de Santa Esmeralda, ametista, seres arcturianos, lemurianos. É assim, o espiritual, para as pessoas que têm mais sensibilidade, trabalho com a energia do Espírito Santo, a consciência crística, a energia de Maria. Então você vai ancorando essas forças, consciências. Então você vai trazendo luz. Então se o paciente acredita muito na energia de Maria, é a chave que eu vou trabalhar na sessão. Sim. Porque é onde é a fé dele, é onde ele traz luz. Então assim, o preparo ele vai muito, não só do meu, mas de entender quais são os caminhos e da onde vem a fé do paciente. Porque se o paciente não acredita na energia do Espírito Santo, se eu falar aqui, não vai entrar. Exatamente. Então o preparo ele é muito individual, tipo, é bem personalizado em relação ao paciente que eu vou atender. E tudo isso me faz pensar e refletir naquele equilíbrio que nós, ou aqueles, né? Que seria a mente, o corpo e o espírito. Então nós temos que estar ali, né? Eu tenho que estar interligada, eu sinto falta realmente nas últimas semanas, eu não conseguia, né, frequentar a academia, fazer meus exercícios em razão das atividades profissionais. Mas eu já vou me programar para retomar, porque eu preciso desse equilíbrio também. Como o equilíbrio da minha fé, a minha mente, né? Eu tenho momentos, o que ele sabe, às vezes eu vou lá para Ponta Grossa, aí sai de manhã, volta à noite. Aí tem filhos, tem trabalho. Aí tem filho, trabalho, tem tudo. Eu chego à noite em casa, eu quero dar aquela relaxada tranquilamente no meu sofazinho, coloco lá a série que eu curto, que eu gosto, dou aquela tranquilizada, depois faço a minha oração, faço a minha conexão para descansar em tranquilidade. Buscando esse equilíbrio, né, Cris? Perfeito. E esse equilíbrio, ele é completamente individual. Igual eu comentei. Para mim, eu fluo de forma muito amorosa, eu me reequilibro, eu ergo, eu expando meu campo energético a partir do momento que eu estou em contato com a natureza. Mas igual você comentou, a tua conexão de você chegar, sentar no teu sofá, olha como isso já te traz para entendeu? Para uma sensação tua. Então, até é importante, trago o questionamento novamente para vocês, aonde que é esse teu espaço seguro? Aonde que é esse lugar ao qual você se sente bem para crescer a tua energia? Bem para se sentir próximo de você, ao qual ninguém vai interferir. Não, e aí, óbvio que a gente é humano, né? Então, às vezes é filho, às vezes no meio do nada dá uma chuva, mas se conheça a ponto de saber, não, agora é o meu momento. Eu vou respeitar porque esse momento é importante para mim. É ler um livro, sair dar uma volta no parque, entendeu? Porque é justamente isso que faz com que seja transmutada. O que é transmutar? É a partir do momento que você ressignifica uma energia. Ela vem numa polaridade mais densa e você transmuta. Você limpa aquela energia para colocá-la no seu devido lugar, de uma forma mais leve. É como se você limpasse a tua casa. Mas aqui a gente fala do espiritual, que muitas vezes a gente acaba... Tudo é energia. E a energia, ela vai condensando a ponto de formar a matéria, o corpo físico. Então ela está interligada. Por isso que às vezes você chega num lugar e fala, nossa, mas eu estou me sentindo tão mal aqui. Não, mas está tão normal, aparentemente, mas energeticamente, às vezes aquele lugar está sobrecarregado. Seja por formas de pensamento, todo mundo ali está pensando, sei lá, não vai dar certo o nosso trabalho. Uma crise financeira. Então, formas de pensamento são alimentadas. E fica como se fosse uma nuvem. Às vezes você entra num lugar e está bem de boas. Eu dou muito exemplo do vestibular. Às vezes os vestibulandos entram confiantes. Chega ali, a pessoa abre campo. Ela se desconecta dela e vai para uma mente coletiva. Todo mundo pode estar pensando, meu Deus, a prova vai estar difícil. E se eu não passar? Não que aquela pessoa ela esteja 100% aberta àquilo.
Mas o pouco que você abra e entre em ressonância, entre em sintonia com aquela informação, de repente você está ansioso, está preocupado, mas aquilo não é teu. Por isso que cabe a gente ter autorresponsabilidade para saber o que é nosso e o que é do outro. Isso vai para trabalho, vai para família, vai para Sim. relacionamento, porque senão a gente acaba se sobrecarregando, né? É isso, né? Eu vejo que hoje nós vamos ter, também a gente estava conversando com o Cris, nós vamos ter, assim, muitos momentos para conversar Sim, sobre a saúde. Não vamos nem trazer problemas, é a sim. saúde da mente, né? O equilíbrio da mente. Nós vamos ter momentos aqui de trazer até participantes que tenham medicações, não que nós vamos te indicar elas. Você tem que trazer ali teu profissional de confiança. Você tem que entender que tem momentos que eu não preciso, Sim, tem momentos que eu vou precisar, tem momentos, como eu falo, Lia, tem momentos que eu tenho que ficar sozinha, eu, Deus, né, e a minha sintonia. Eu gosto, eu curto altura. Então, meu momento, tanto que a gente uhum, mora mais no alto, né? Eu gosto da altura, eu gosto de ver ali, eu me sinto em paz, me sinto conectada com o Senhor, né? sim. Cris já revelou que o seu contato é a natureza. Então Total. conta para nós, Cris. Então, essa relação com a natureza começou desde criança. Uhum. O pai e a mãe, eles tinham uma. Vou dar um exemplo. A gente tem casa na fazenda. Sim. Eu cresci com os cavalos. Ai, que Meu, a mãe legal. até fala, Christopher, e a gente chama Christopher. Eu não vinha comer. A mãe ia lá, eu tava na baia. Eu tava no meio do piquete com os cavalos. Aí eu comecei a crescer e entender a minha força que eu consigo, através da sensibilidade Sim. especificamente, com os animais, com a natureza. Então ela vem de uma construção. A gente ia na praia, a mãe, vai dar oi pra dona água. Ah, que legal. Então eu olhava o mar. Aí o Uhum. pai deitava na areia e a gente deitava no colo dele, ele deitado. E aí, ou na grama, na fazenda, converse com a natureza, olha a grama, sabe? Sempre foi muito para estimular a minha questão sensorial. E hoje eu vejo o quanto isso eu uso para os meus pacientes. Que O quanto legal. dessa energia da natureza eu utilizo, que é a minha criança. A minha Sim, criança, sim. a conexão dela com os animais. Por isso que às vezes, por eu ter uma hipersensibilidade, por isso que uma das coisas que eu também gosto de atender é criança. Ah, que legal. Eu amo atender criança, porque eu vejo que a alegria, a minha liberdade, a pureza que eu tenho da minha criança, ela passou pro adulto. Então é como Ah, se que o meu legal. profissional adulto conseguisse dar espaço. Eu lembro que eu atendi um menino e foi tão divertido porque ele tinha 8 anos. E aí, na sessão, a gente guia o paciente para uma meditação, mas eu falei, como que eu vou guiar uma criança e Sim. ele ia trabalhar pontos de hiperatividade? E eu, como que eu vou trabalhar isso de uma forma ao qual, se eu tivesse no lugar dele, eu não me sentisse entediado? Uhum. Mas a gente virou Power Ranger na meditação. A gente Ah, que passou para legal. mundos diferentes. E tudo isso a gente vai alterando o estado da consciência da pessoa, alterando o estado da frequência vibratória. Então, assim, quando a pessoa, independente da idade, entra num estado mais relaxado, os limitadores, as resistências, elas se sutilizam e faz com que sinta ela, que ela sinta realmente, vamos dizer assim, ela silencia os ruídos externos e aumenta o volume da voz interior. Que E legal. é ali Uau. que tá a Que chave para lindo, né? mudança. Só de imaginar aquela fala do Cris, você já vai, Sente. né, É. sentindo tudo, porque é isso, é essa busca constante, né, de se autoconhecer. E o Cris também, como terapeuta, vocês já viram que ele faz todo esse trabalho, quem se interessar, só, né, deixar Sim. um recado ali em qualquer das nossas redes sociais, deixa o recado, a gente passa o, recado, o contato direto dele e você pode iniciar o tratamento com ele. Sim. Mas além dessa parte, né, profissional de atendimento direto, ele também curte, gosta muito de fazer palestras, cursos. Conta Ah, para nós, Cris. isso é um chamado. Eu sinto que Deus, o universo, falou assim, ó, menina, você vai usar a sua voz para ser um instrumento, para servir. E a partir do momento que eu dei a devido o espaço para isso, a minha vida mudou. Eu amo atender os meus pacientes.
São energias complementares. Porque quando eu estou na energia do palestrante, mentorias que eu também dou online, presencial, são para mais pessoas. Então, uma coisa é você estar num espaço personalizado, é individual aquilo. A gente vai trabalhar temas específicos da tua vida. Nas palestras, eu trabalho temas de uma forma ao qual possa ampliar para mais pessoas. Então, quando eu estou palestrando, eu utilizo também das técnicas da terapia holística, só que entra um outro lado meu. Sim. Um lado artístico. Ah, que legal. E esse lado que eu aprendi através das aulas de canto, estudando, que eu estudei no Rio, teatro também, isso fez com que eu entendesse o meu espaço enquanto palestrante. Para esse meu lado artístico, poder dar as mãos para o meu terapeuta. Vamos falar sobre autoconhecimento, vamos falar sobre espiritualidade, apresentando palestras, sei lá, em organizações, em clínicas, em colégios, para fazer com que as pessoas se questionam e saiam dessa inércia, saiam desse ponto ao qual elas se tornaram muitas vezes refém do próprio condicionamento dos outros. Então, esse questionamento, eu vejo que ele é muito presente nas palestras. Tanto que eu abro nas palestras espaço para as pessoas perguntarem. Eu levo dinâmicas, não é uma palestra monótona, porque você vai ver que, se vocês tiverem a oportunidade de ver uma palestra nós vamos elaborar Gratidão. vamos fazer eventos, você vai poder participar presencialmente com o Cris. Eu trago dinâmicas para as pessoas, para os alunos, questionamentos, desde técnicas de autoconhecimento, dinâmicas relacionadas a meditações. Então você vai ver que tem um fluxo, tem um movimento para não te deixar parado. Não só no físico, mas o teu mental, o teu espiritual vai estar ali assim, eu digo que é como se fosse uma dança. É você ouvir a música, é você sentir o teu corpo. É literalmente uma imersão para entender que você é todo. Você é o todo, você é muito mais do que muitas vezes você acreditou ser. E é interessante porque em muitas falas, até na última agora, do Dia do Trabalhador, né, fazer uma fala ali na Assembleia Legislativa do Paraná, e representando as mulheres. E aí, claro, ali me reportando as mulheres, eu disse, imaginem, mulheres, quantas nós somos em uma só. E quantas ainda precisaremos ser, só que aqui eu não me limito só às mulheres. Né? Todos nós. Quantos nós somos em um só? E o meu dia a dia, ele é dividido em agendas, né? E cada agenda é uma situação. Então, agora, nesse momento, eu entrei na minha caixinha aqui, né? Em loco. Às vezes as pessoas me perguntam, mas é A em loco ou O em loco? A startup em loco ou unicórnio em loco? Meio de comunicação em loco, né? Então, agora eu tô aqui na minha caixinha em loco. Mas daqui a pouco eu saio, vou pra minha caixinha da advocacia, vou pra minha caixinha de sala de aula, de mãe, de amiga, né, de irmã, de filha e tantas outras caixinhas que nós temos desse universo de tantos eus que eu tenho dentro de mim. É isso? Perfeito. As infinitas possibilidades de ser tudo aquilo que somos e que ainda seremos. E nisso eu já trago até um ponto muito importante sobre a gente aprender a desapegar de coisas que não são mais necessárias. Exato. Seja através da tua casa, olha na tua casa, vê aí do teu lado quais são os objetos que não fazem mais sentido, roupas dentro do teu armário. Isso vai para os teus pensamentos, para as tuas crenças. Quantas coisas você já acreditou, quantas coisas que te disseram enquanto você era criança, das quais não fazem mais sentido. E isso é importante a gente trazer como um ponto-chave sobre as infinitas possibilidades de ser tudo aquilo que a gente é, para a gente conseguir compreender que se faz necessário desapegar. Exato. Se faz desnecessário dar morte para coisas que não fazem mais sentido. Então, até convido mais um questionamento. O que você está sendo convidado hoje para dar morte, para deixar ir, para gerar mais vida amanhã? Porque muitas vezes, por apego, por medo de viver um novo, a gente resiste a confiar. Exato. A confiar nos planos de Deus, do universo. Às vezes o universo está ali,
Meu, você pediu, vamos, eu tô aqui do lado, Aham. vamos, Eu entendeu? tô te entregando, mas faz, né? Porque assim, como o Aham. Cris falou em oração, é Uhum. orar e ação, né? Uhum. Então você ora e age. E você tem que fazer isso, não Uhum. é mais ou menos isso, Cris? Oração, é exatamente isso. Né? E eu digo que o universo, Deus, é como se fosse uma porta. Você é convidado a girar o trinco. E assim, girar o trinco. Por que que eu trago isso? A gente tem duas polaridades, a positiva e a negativa. A sagrado masculino e sagrado feminino. Então essas duas potências, elas precisam andar de forma harmônica. A gente é convidado a entender que ambas são necessárias. Uhum. E porque quando a gente vira essa chavinha, por mais que você veja oportunidades se abrindo, é igual eu, de vir para cá. Abriu Uhum. a possibilidade de vir, de participar dessa Sim, conversa, mas cabe a mim saber trazer a minha energia, saber colocar realmente a minha ação. Porque de nada exato. adianta ficar pedindo, pedindo, e a hora que o universo vem eu não fazer nada, Exato, sabe? exatamente. Né? Ficar ali até retardando aquilo que a gente estava falando. Retardar é perfeito. Não dá para ir muito para frente quando eu não estou preparada, mas também quando eu estou Vá, fazer confie. acontecer. E aí que eu te digo que às vezes, Cris, nesse mundo que nós estamos, né, tão cheio de coisas, você tem que saber filtrar, inclusive, as informações que chegam até você. Por isso que nós aqui do Inloco é transmitir informações, compartilhar experiências, mas com pessoas de Uhum. responsabilidade, de referência de cada um na sua área. E são informações preciosas para você com fundamento. Por isso, quando vem aqui, você que conversa comigo, eu pergunto quem é você? Qual é a sua essência? Porque é isso que a gente quer mostrar para você. Hoje, com a internet, nós temos ali um leque de opções muito grande e muitas informações que acabam não contribuindo para o nosso crescimento. Perfeito. Ao contrário, pode nos levar para trás. Então, que você invista efetivamente em você, para você absorver aquilo que se faz necessário. Para você saber quando nós tivermos as lives com o Cris, você vai ter essa bagagem de conhecimento que ela vai ser dividida, né, em Uhum. alguns assuntos, como nós temos outras séries também aqui, que tratam de diferentes áreas aí de importância para a sociedade. Mas saber que quando nós estamos aqui, nós vamos lá no fundo do nosso eu, Sim. para que esse equilíbrio que nós tanto procuramos, né, Cris, ele possa ser efetivado. E esse equilíbrio, ele se dá muito através da autorresponsabilidade de saber quais são as informações, Exato. igual você falou, que fazem sentido para a gente. Porque, e mesmo essa conversa que vocês estão tendo a oportunidade de assistir, talvez informações que eu traga, que a Janaína traga, elas sejam e outras também não sejam necessariamente úteis para você agora. Sim. Então, bagagem por bagagem, às vezes não adianta. Então, abre teu coração para ver o que dessas palavras, o que dessas informações tocam o teu coração, viram chavinhas aí, em você que está assistindo. Tem essa autorresponsabilidade. Pô, isso que o Christopher está falando para mim da terapia faz sentido porque eu já vi um sinal. Eu já recebi, alguém já falou sobre isso. É, Então, assim, entenda que o universo tem infinitas maneiras de fazer com que as informações cheguem até você. Infinitas maneiras das quais você possa realizar o seu sonho. Às vezes você só não realizou porque você está batendo na mesma tecla. Opa, não é por esse caminho, é por um outro. Então, assim, exato. quando a gente traz essa questão da essência, por isso que eu sou muito adepto à questão das terapias, né? Você entender a sua essência. Você saber respeitar os teus limites enquanto indivíduo. Você saber o seu propósito aqui, sabe? E sabe quando você consegue se aproximar, porque é um trabalho constante, É, né? Você vai lá, faz uma sessão, né? Algumas sessões com crise, já está tudo resolvido, já tem tudo. Não, todos os dias você tem que ir alimentando, porque cuidado. todos os dias você tem a oportunidade de viver. E aí voltamos naquela situação. Ou você vai viver bem, ou você Sim, vai viver triste, ou você vai, né? Como que você vai total. enfrentar? O teu copo tá meio cheio ou ele tá meio vazio? Depende da forma como você estiver observando.
Então, e eu também, Cris, quando eu estou, claro, tem dia que a gente está assim, atropelado, né? Meu Não Deus, aguento! mal enxerga a cama para deitar e dormir. Mas quando você está naquela sintonia, mesmo o mundo à sua volta, né? Explodindo ali em algumas situações, você consegue entrar em você mesmo, observar. É mais fácil até você dar o valor para a planta aqui. Já quando a gente estava posicionando a câmera, né? Para a gente começar a gravar. Detalhes. É, Ô, Cris, não, mas ó, foca ali na planta também. O detalhe que ele observou, né? Porque ele gosta sim. dessa natureza. Eu chego em casa com as crianças e nós temos o privilégio de ter uma visão linda quando a gente entra em casa, no alto, né? E às vezes as minhas crianças olham assim: olha, mamãe, como está o pôr do sol hoje? Parece uma pintura, né? E às vezes parece realmente assim algo. É um espetáculo, né? Que Deus nos permite diariamente. Mas quantas vezes que no nosso dia a dia que a gente não tá bem nessa. Você nem repara, nem vê, até é capaz de fechar a cortina, né? Porque parece que aquilo te irrita. E assim, essa questão é a gente entender que é uma escolha. Você está todo momento tendo a oportunidade de escolher como você quer viver. Então, isso não está isento de coisas delicadas ou pesadas que você vai ter que conviver. Sim. Seja o luto de alguém que se transicionou, que, Sim. né? Ou seja, sair de um emprego. Isso está conectado com a vida. A vida é isso. A vida é bom, ruim, é leve, pesado, ela é o que é. Então, quando a gente se liberta desse julgamento, a gente começa a ver a beleza das coisas, do que elas são. Porque a partir do momento que eu digo, entrar sei lá, num shopping é pesado, me dá crise de ansiedade, eu me sinto com muita dor de cabeça, eu já estou programando. Então a probabilidade de eu entrar nisso e sentir essas informações é muito grande. É. Então assim, você atrai aquilo, eita, você atrai aquilo que você é e não aquilo que você quer ser. Por isso que é importante você estar conectado com a tua essência para entender que essa ligação da tua essência, do teu propósito de vida, ela é fundamental ainda mais nos dias atuais, Sim. dos quais a gente fala em catástrofes, a gente traz informações extremamente delicadas que mudam do meio do nada o que era, já não é mais. Então, assim, aprender a lidar com a nossa a mudança, a gente é permanentemente mutável. Sim, Então, assim, sim. entender essa dinâmica, porque se você tentar se apegar, você sofre. E de volta, o sofrimento ele é opcional. Uhum. E às vezes pode trazer um questionamento, como assim sofrer é opcional? A dor não. Sim. A dor é natural, você vai sentir dor por algum luto que você vai ter que ver, alguma coisa que aconteceu na tua vida. Dói. Mas o que é o sofrimento? O apego à dor. Uhum. Quando a gente não quer soltar aquela dor. Então aquela dor ela transmuta, ela transiciona para um sofrimento. Então é como tipo, a dor tudo tem um prazo de validade. Fiquei na dor, vai sofrer. Então é um convite até para você que possa estar passando por algum momento delicado, que está me assistindo nesse momento, abre o teu coração e receba isso como um convite para desapegar dessa dor, para liberar esse sofrimento, liberar e entendendo que tem coisas novas, tem um chamado para você nesse momento que está assistindo a gente. E mais, né, Cris? São fases. Fases. E a gente não, como o guarda-roupa ali que o Cris estava Uhum. comentando, também as fases. Nós temos, às vezes a gente está num ciclo muito cômodo. E é, né, que a gente estava comentando antes, é muito confortável. Mas aí você deixa de viver uma fase ainda melhor daquilo que você está vivendo. Porque você não quer desapegar dessa. Não estou dizendo assim de pessoas, que a pessoa a gente pode levar para todos os lugares. Eu tenho pessoas muito queridas que eu não consigo ver todos os dias, pessoas da infância, da adolescência, de tempos atrás, que não consegue ver todos os dias. Pessoas importantes para mim, mas que eu precisei virar fases. E as fases vão mudando. E a gente vai indo, vai evoluindo para nos aproximarmos desses propósitos que muitas vezes vão transbordar em tantas outras pessoas. É isso, Cris? É exatamente isso. E assim, e de volta eu trago a importância que é estar aberto para esses acontecimentos na vida. E respeitando o teu tempo. Exato. É o teu tempo de assistir. Às vezes você assiste essa conversa de uma vez só. Você Uhum. assiste em duas, três. É o teu tempo. Sabe? E é tão sagrado quando você aprende
a respeitar o teu tempo, respeitar os teus limites, a desromantizar certas informações delicadas, sabe? Que você entende que você merece esse amor, você merece receber essa ajuda. E aí ela transborda para tudo, 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 tudo. Que legal. Ô, Cris, deixa os teus contatos, né, para as Perfeito. pessoas. Galera, para quem não sabe, meu Instagram é c.age.astro. Se você sente de se conectar comigo, lá tem muita informação sobre o meu trabalho. Nos destaques tem informações sobre as palestras, sobre as terapias, feedbacks de pacientes. E lá você tem o espaço direto, às vezes através de caixas de pergunta, para perguntar sobre o meu trabalho, ou se sentir de mandar mensagem direto pelo inbox. Mas de qualquer forma eu vou disponibilizar o meu celular de WhatsApp para Janaína, para deixar na deixa bio nas inscrições. Então, assim, saiba que se você sentiu conexão comigo, se você sentiu sintonia comigo, acolhe no teu coração. Se você sentir de mandar mensagem agora, perfeito. Daqui a um mês, perfeito também. Mas respeite o teu tempo e se permita ser tocado. Legal, pessoal. Cris, eu quero te agradecer imensamente pela tua participação aqui hoje. Gratidão. Em loco. Te dizer assim, que é uma satisfação te ter aqui, né? De integrante do Inloco, que constantemente vai estar trocando informações conosco. Então, assim, que momento especial. Que legal. Quero deixar mais uma mensagem aqui para Rosana, bem especial, né? Nossa querida, lindíssima, né? Elegantíssima Rosana, que está nos acompanhando e que trouxe essa pessoa tão especial para dentro daqui do Inloco, para vocês terem esse contato, te dizer que foi muito especial. Gratidão. Foi não, está sendo. Está será sendo. ainda. Que legal, Cris. Gratidão pelo convite, gratidão assim do fundo do meu coração por ter acolhido o teu chamado. Enquanto a comunicação e por ser um instrumento tão lindo a serviço de Deus, de um propósito tão sagrado. E gratidão a todos vocês que estão assistindo ou que ainda irão assistir por fazerem parte desse momento. Então não percam, pessoal. Cris estará conosco em outras oportunidades. Nós vamos, como costumeiramente, também colocar depois, né, os shorts, vamos colocar os cortes para você divulgar essa live e fazer com que tantas outras pessoas também sejam alcançadas. Beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Beijos.